Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e aqui eu falo sobre jazz. Hoje eu vou falar sobre o estilo bebop, que foi um estilo que teve dentro do gênero jazz ali na década de 40. Então, antes um pouco, sempre as transições de estilos acontecem num período de décadas, né? Entre o fim de uma década, começo de outra, enfim. Mais ou menos isso que o que vem acontecendo. Assim como no fim da década de 30, muitos músicos que já improvisavam, já tinham seu espaço para improvisar já nas grandes orquestras, nas big bands, né? Que era a formação que existia nessa época e que onde se estourou mesmo assim o jazz, né? Onde a coisa aconteceu. Muitos músicos já tinham espaço para solar, para mostrar seu trabalho, mas no fim dessa década, muitos músicos acharam que o swing, né, esse estilo, estava muito, muito comercializado, né, essa coisa da industrialização e tal, e muitos músicos não queriam mais seguir por esse lado ou queriam mudar um pouco, né? Ter o seu espaço na questão da improvisação, de tocar mesmo, né? De ter um outro sentido ou dar um outro sentido para a música, sem que seja esse estilo, esse sentido da música só com orquestra, né? Então muitos grupos foram se formando e muitos músicos foram saindo ali da região onde eles estavam ali, começaram a ir para Nova York, onde estava acontecendo muita coisa. Em Kansas City, muitos músicos vão para lá primeiro e começam a montar grupos pequenos e tal, né? Começa a fazer essa pequena formação, até que então, onde começa mesmo assim, onde foi dado, né, na história como o início do bebop, foi numa casa chamada Minton's Playhouse. Esse é o lugar onde se encontrava, um ex um ex-band leader chamado Ted Hill. Ele, ele, ele gerenciava essa casa aí e às segundas-feiras, ele disponibilizava comida e bebida para o músico que quisesse ou estivesse disposto a ir tocar lá. Como alguns músicos já queriam sair dessa formação de das grandes orquestras ou ter mais espaço para improvisar, para tocar e tocar do jeito que queria e seguir um novo estilo, né? Uma nova forma de tocar, alguns músicos acabaram indo por esse lado aí. Então, os músicos que a gente tem como os formadores ou criadores desse estilo, tem o Kenny Clarke, baterista, Thelonious Monk, pianista, Charlie Christian, guitarrista, Marilyn Williams, que fazia parte desse grupo também, que era uma pianista. Então, esses foram Tio Barry, um saxofonista também, foram dos principais músicos, quer dizer, foram os músicos que começaram a ir para essa casa, para tocar, para começar a fazer isso acontecer, né? Então, a partir desse momento, acontece uma nova forma de tocar, né? Todo mundo queria improvisar. Claro que eles tocavam nas orquestras ainda, mas depois eles começaram depois que acabava o baile, ou seja, as apresentações das big bands ou nas casas de dança, eles se encontravam nesse lugar para poder tocar o que realmente eles tocavam, né? Então, esse foi um ponto que fez com que essa música se formasse, nesse estilo se formasse, certo? No bebop, o que caracteriza o bebop não só a velocidade da música, né, que é muito mais rápido, tocado bem rápido, mas também a harmonia, a melodia, as questões rítmicas, né, mesmo na ideia harmônica e tal, essa evolução que teve, né, do período de 30 para período de 40, né? Então, esses músicos que eu citei agora há pouco, eles foram um dos responsáveis em trazer essa mudança, né, essa nova forma de tocar, essa nova forma de olhar a música e de fazer com que isso acontecesse, para que essa música acontecesse realmente, né? De fato, isso fosse diferente. Até então a gente tinha na década de 30 aquele Big Four Jazz, né? Que o bumbo praticamente ele tocava os quatro tempos
sem parar, né? Ele ficava tocando todo o tempo. E aí o Kenny Clarke, ele criou uma nova forma de tocar, vamos dizer assim, onde a mão direita, ele ficava na condução, fazendo essa condução do que a gente tem do som do jazz mesmo. E só que aí ele começou a intercalar entre a caixa e o bumbo, não tocar exatamente nos quatro tempos. Ele começou a fazer isso em contratempo, né? Ele começou a mudar um pouco a forma de tocar a bateria. Então isso também foi uma grande mudança até para a época, porque não acontecia isso, né? Então ele foi um dos músicos que fez com que isso acontecesse e que inovou muito nessa parte, assim, né? Da questão técnica do instrumento mesmo, né? Um dos músicos que eu não falei, que também foi um dos responsáveis e de grande nome para esse período, foi o Dizzy Gillespie, né? O Dizzy Gillespie, ele começou a tocar muito jovem, né? O Dizzy Gillespie nasceu em 1917. E ele tinha um local onde também se apresentava o trompetista Roy Eldridge. E o Roy Eldridge era um trompetista de uma técnica, ele tocava, ele era o trompetista do lugar ali. E ele desafiava, né? Tinha muito esse lance desafiava quem tocasse melhor que ele, quem pudesse fazer alguma coisa mais interessante do que ele fazia, vamos dizer assim. E aí chega o Dizzy Gillespie e começa a tocar aquelas notas super agudas, super técnico. E aí, tipo, acabou, né? Acabou pra ele. Meio que assim, né? Claro que isso, né, numa espécie tipo de brincadeira, mesmo que tenha alguma parte que seja levada em conta, mas depois eles tocaram juntos, trabalharam juntos por um tempo e tal, né? Então, mas foi o que acontecia na época também, né? Isso aí é um ponto importante, assim, que a gente conhece e vê na história como era feito, né? Como eram feitas as coisas, né, antigamente. Então, isso é legal também. O Dizzy Gillespie, ele tocou um tempo na orquestra do Cab Calloway, que era um band leader lá da época. Só que o Dizzy Gillespie, ele sempre teve essa fama de ser um cara mais engraçado, né? De fazer mais brincadeiras e tal. Então, o Cab Calloway não gostava muito dessa questão, né? Diziam que quando ele virava as costas, assim, quando ele olhava para a plateia, o Dizzy começava a fazer gracinha e tal, coisas assim. E a plateia ria dele ali, né? Do que ele estava fazendo, brincadeiras e tal. E, enfim, por essas palhaçadas e outras, ele acabou sendo mandado embora do grupo. Mas aí depois ele encontra Charlie Parker. Charlie Parker, com certeza, foi um músico que foi referência e é referência para o bebop, é um divisor de águas, com certeza, nesse gênero, porque a gente vê o que vinha antes de Charlie Parker e o que veio depois de Charlie Parker. O que acontece é, todo mundo já tinha alguma coisa interessante trazendo para esse novo estilo. E quando encontraram o Parker tinha uma forma de frasear que ninguém fazia. E isso foi o diferencial para esse estilo. Isso foi o, o que todo mundo quis fazer, falando assim, ó, esse é o caminho, vamos seguir por esse caminho que o Parker está fazendo, porque esse é o caminho para essa música, né? Essa forma de frasear que é diferente de todo mundo. Ninguém fraseava da forma que ele fraseava, né? E o frasear mesmo no sentido de criar as frases, de tocar as frases dentro da improvisação, né? Dentro da melodia e que foi tocado mesmo nos temas e tal. E ninguém tocava dessa forma. Então, por mais que as pessoas já tocavam rápido, né? Alguns músicos tocavam rápido, já tinha uma questão harmônica acontecendo, uma questão rítmica e tal, ninguém tocava da forma que o Parker tocava. E isso foi com que fez com que as pessoas, né, os músicos falassem, ó, vamos por aqui. E tanto que esse é um caminho, a gente fala bebop e com certeza um dos primeiros músicos que vem na nossa cabeça é o Charlie Parker, né? Por mais que a gente conheça outros e saiba que tem outros que foram tão importantes, mas o Parker acho que é a primeira figura aí, quando a gente fala bebop, a gente já pensa nele, né? Então esse é um ponto também que fez com que essa música ganhasse esse poder, né? De improvisação, de tocar e tal, né? Então isso faz toda a diferença.
Um músico que acompanhava eles, muito importante depois, foi o Miles Davis, tocou junto com Charlie Parker, tocou com o Dizzy Gillespie, tiveram gravações juntas, mas o Miles Davis foi um músico que falou que não toco o que eles tocam, eu não consigo tocar dessa forma e eu preciso arrumar uma forma de tocar que seja interessante tanto quanto eles estão fazendo aqui. E aí é o que a gente vai ver depois, que é um próximo estilo que acontece também dentro do gênero jazz, ok? Então, esse aqui é um pedaço da história do bebop. Acompanhem os discos, escutem os discos desses músicos todos aí da década de 40. Comece por Charlie Parker, se você quiser começar a escutar esse gênero e não conhece nada ainda. E você vai ver que Charlie Parker realmente foi diferente. Depois escute outros músicos, né? Então a gente vai ver que tem uma grande diferença, assim, na questão da questão técnica, do tocar, da musicalidade do Parker e outros músicos. Não que tenha os músicos que eram músicos ruins, né? É apenas músicos diferentes, né? A questão de tocar era outra, né? Então, esses músicos que eu falei, fique como referência, procure os discos, escute e veja o que você acha disso tudo, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!